falar com você agora, então preste bem atenção, sobre uma carta, mas uma carta de amor muito importante de Deus para você e para mim também. E eu falo da Bíblia. Jesus é o personagem central da Bíblia e esta carta, revelação máxima do amor de Deus, contém tudo aquilo que você e eu precisamos saber. Contém um plano da salvação e contém todo o objeto de amor e de carinho do próprio Senhor para nós, seus filhos. Mas, especialmente além, tem um livro maravilhosíssimo chamado Apocalipse. E esse livro também foi escrito em forma de carta. A carta para 7 igrejas específicas, certo? O Apocalipse foi escrito em formato de carta para 7 igrejas específicas, que são elas, de acordo com o versículo 11 do capítulo 1 do Apocalipse. Dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui está as 7 igrejas que João deveria enviar então a revelação, uma vez que a palavra Apocalipse significa revelação. Estas 7 igrejas ficavam ali na Ásia Menor, sob o governo de Roma Imperial. Mas na verdade não era apenas 7, ou era apenas estas 7. Existiam outras igrejas, mas por que especificamente estas 7 igrejas? É bem simples. Estas 7 igrejas são 7 igrejas representativas. Elas eram reais, elas eram literais, mas a condição espiritual destas igrejas iria ilustrar justamente os 7 períodos da igreja cristã, partindo do ano 31, quando Jesus inaugura a sua igreja, até a volta de Jesus, ou seja, de Éfeso a Laodiceia. Logo, cremos que Laodiceia é o último período da igreja cristã. Vindo após Laodiceia, o reino eternal, a volta de Jesus. Então, são 7 igrejas representativas, representam o povo de Deus ao longo da história. Muito bem, eu queria então levar você para a carta mais especificamente falando, né? Já usei essa palavra algumas vezes, mas vamos continuar. Queria conduzir você até a 7ª e última igreja, Laodiceia. Eu lhe convido então a você abrir a Bíblia, a sua Bíblia. Por favor, pegue ela aí, vamos examinar um pouquinho juntos aqui, porque o que eu tenho para tratar com você é muito importante. Eu queria que você pegasse então aí a sua Bíblia e fosse para o capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos ler aqui, buscando entender de acordo com a nossa leitura, de acordo com a interpretação do texto, certo? Buscando fazer aqui uma exegese, certo? Do próprio texto. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Uma coisa que eu acho aqui interessante destacar de antemão é que havia um anjo em cada igreja, certo? Se você for para Éfeso, se você for para Esmirna, Pérgamo, enfim, em cada uma delas havia um anjo. Cada igreja possuía o seu anjo. A palavra ângelo, que é do grego, ou ângelos, certo? Significa mensageiro. Quando João vai escrever e o próprio Deus, a própria revelação de Jesus, vai dizer, ó, escreve ao anjo de Laodiceia, ou que está em Laodiceia, escreve ao anjo que está em Laodiceia. Isso aqui é uma chamada de atenção para o mensageiro, ou os mensageiros, ou simplesmente líderes
pastores, a estes homens que foram entregue o rebanho do Senhor, a estes homens que têm a responsabilidade de guiar o povo de Deus, a estes homens que têm a responsabilidade, pode ser homem, pode ser mulher também, homens e mulheres, existem pessoas ali que são representantes, certo, de Deus em sua liderança. A estes escreve. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus sempre trabalhou com organização. De quem foi que ele cobrou quando o pecado entrou no mundo? De Eva ou foi de Adão? Cobrou de Adão, porque foi a Adão que Deus deu a ordem de cuidar e proteger o jardim. Quando você vai para o livro de Ezequiel, de quem Deus cobra quando as ovelhas estão sendo tosquiadas, as suas gorduras sendo mal usadas, ali uma figura de linguagem para dizer que o povo estava sendo extorquido e enganado. De quem Deus cobra? Sim, dos falsos pastores. Agora Deus tem cobrado da liderança de cada igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Uma outra questão interessante que podemos destacar é que a igreja de Deus, que está agora aqui sendo representada por Laodiceia, ela não é Laodiceia. Está em condição de Laodiceia. Ou seja, ela está num status, ela está numa posição e que, de acordo com o texto, precisa haver uma reforma radical. Precisa haver um reavivamento da verdadeira piedade, para que esta igreja possa deixar de ser de ter esta posição, deixar de ter esse status, deixar de ter esta postura e assumir uma postura que o Senhor Deus, o dono da igreja, quer. Que é o que você vai ver comigo no restante da leitura. Por isso que você pode concordar comigo com o que eu estou dizendo agora. A igreja de Deus, ela não é Laodiceia. Ela está em Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, adverte, exorta, repreende, chama a atenção. Ou seja, Deus sempre irá tratar com o seu povo partindo da liderança para os demais. Quando Jesus veio à Terra, ele tratou com todos, mas especialmente com os líderes religiosos de sua época. Sabe por quê? Porque cada liderança tem a responsabilidade, tem a incumbência de poder guiar o povo. Se são péssimos guias, são guias cegos. Então agora, trazendo para a igreja em Laodiceia, nós iremos continuar o relato, tá bom? Leia comigo. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Opa, começa a coisa então aqui se agravar. Primeiro, Jesus, ele se apresenta a cada igreja de uma forma diferente, peculiar, particular. Sabe, interessante que Jesus ele vai se apresentar a cada igreja de acordo com a sua necessidade. Você percebe? Jesus ele sempre vai se mostrar a mim e a você não com aquilo que nós queremos, mas de acordo com a nossa necessidade. Para o sedento, ele é a água. Para o faminto, ele é o alimento. Para o escravo, ele é o Senhor, o verdadeiro Senhor. Para quem está em trevas, ele é a luz. Para o perdido, ele é o bom pastor. Então você percebe que Jesus ele sempre se apresenta não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a nossa necessidade.
Para cada igreja, Jesus ele se apresentou de acordo com a necessidade de cada igreja. Ou Jesus, ao longo da história da igreja cristã, ele se apresentou de acordo com cada necessidade daquela igreja, ou daquele tempo. E agora Jesus se apresenta como sendo o Amém. A palavra Amém, que tem como significado assim seja, ela é uma palavra de ordem final. É como se Jesus estivesse buscando ensinar a essa igreja que ela não tem a última palavra. É como se Jesus estivesse buscando ensinar à igreja que a palavra final é dele e não dessa igreja. Mas por que razão Jesus estaria ensinando tal coisa? Simples. Você percebe que a igreja está vivendo em uma situação que tem causado mal-estar em Jesus. Porque o vômito, ou o querer vomitar algum alimento, alguma substância, ao chegar ao estômago, faz mal. Nós só entramos em uma reação de buscar vomitar quando aquilo que está em nós nos faz mal. O cristianismo, agora vem aqui uma parte importante para você passar a entender. O cristianismo desta igreja estava fazendo muito mal a Jesus a ponto dele querer vomitar, rejeitar, colocar para fora, expelir, expulsar este tal cristianismo errante. Este cristianismo falso, porque nem é frio e nem quente, é morno. Mas tem mais. O texto ainda apresenta que Jesus é a testemunha fiel. Uma testemunha fiel é aquela pessoa que irá contar os fatos de acordo com a verdade. Por isso que é fiel. Possivelmente, muito possivelmente, e no caso de Jesus, com certeza, é uma testemunha ocular, que conhece fato após fato, o processo em todas as suas etapas. Quando ele fala, conheço as tuas obras, eu sou uma testemunha fiel, em outras palavras, você não pode me enganar. As tuas obras disfarçadas não irão me enganar. A tua situação disfarçada não irá me enganar. O teu cristianismo errante, falso, não irá me enganar. Eu sou a testemunha fiel, conheço as tuas obras, sei quem você é. Por que essa igreja estava passando por um processo tão terrível assim? Nós já estamos conseguindo extrair algumas coisas. Primeiro, possivelmente uma igreja auto-independente, onde Jesus precisa afirmar, o dono dessa igreja sou eu. A palavra final é minha. Sou eu quem decido o que faço. Por isso que ele usa o termo Amém. Você consegue também entender, ou começa a entender, que essa igreja precisava de uma mudança radical, uma vez que vivia de aparências. Não és frio nem quente, conheço as tuas obras, não vai me enganar. Mas o texto ainda continua desenrolando o estado dessa igreja. Veja comigo o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aqui começa a gravar um pouquinho mais. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui é uma expressão interessante que eu acho, porque é o seguinte, quando você volta lá para o relato de Gênesis, no capítulo 3, você vai perceber que quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, tiveram vergonha e foram se esconder. Depois fizeram
roupas de figueira para se vestirem. Sabe o que eu entendo aqui? Ou o que o relato está tentando levar a nossa mente como leitor a entender? Esta igreja é uma igreja pecaminosa. Esta igreja é uma igreja pecaminosa, porque está buscando encobrir a vergonha dos seus pecados, da sua nudez, com qualquer outro tipo de roupa que não seja de fato as vestiduras celestes. Que não seja de fato uma mudança real e concreta com Deus. Uma mudança de caráter. Uma igreja pecaminosa porque ela é orgulhosa, porque ela é miserável, porque ela é autossuficiente, independente e principalmente você vai perceber que ela é uma igreja que vive de aparências, de máscaras, de disfarce, mas o que torna ainda pior é o que ainda vem por aí. Mas o conselho começa aqui, para não ficar apenas uma mensagem de repreensão, só apontando os erros, que Jesus ele nunca irá somente apontar os erros, ainda mais para a sua igreja. Não esqueça que nós estamos tratando aqui de Laodiceia, a igreja de Jesus, tanto literalmente e fisicamente, como ao longo da sua história. Ou seja, nós estamos, nos últimos dias, estamos vivendo uma época em Laodiceia. Essa mensagem lá é para nós e Jesus ele quer o nosso bem, ele quer nos salvar, por isso que ele começa a nos repreender, a mostrar o nosso mau caminho para que possamos enxergar e então possamos ir até a solução. Quem só aponta erros é o próprio diabo. O diabo nos conhece pelo nome, mas prefere nos chamar pelo pecado. Jesus conhece-nos pelo pecado, mas nos chama pelo nome. A mensagem para Laodiceia, apesar de ser dura e ser chocante, mas ela é uma mensagem de aconselhamento, repreensão e mudança. Por isso, continue. O texto vai dizer que ele aconselha, ou seja, eu dou a você as instruções. Compre ouro refinado pelo fogo. Em outras palavras, o ouro para ser refinado ele precisa ser queimado. E o ouro é uma expressão que o próprio apóstolo Pedro vai usar como sendo as obras da fé. Ou seja, viva pela fé, seja aprovado pela fé e aprovado, viva de fé em fé. Vestiduras brancas para se vestir é o caráter de Jesus. Não viva mais ao seu bel prazer, não viva mais de acordo com a sua vontade. Siga o modelo que é Jesus, assuma Jesus como seu Senhor e Salvador, siga os seus passos. Colírio para os olhos. Você já tentou andar às cegas? Não é legal, né? Quando faltar energia e você tentar se locomover sem ver nada? Também não é legal, não é? Você lembra da expressão que Jesus usou para os fariseus, para os religiosos de sua época? Guias cegos? Um cego guiando outro cego? Também não é legal, não é? Muito bem, Jesus está dizendo que esta igreja precisa de colírio. Ou ela é cega totalmente, ou precisa de colírio para corrigir uma cegueira momentânea, ou pelo menos um problema na visão, que resulta em o enxergar não muito bem. Precisamos de colírio da graça do Senhor. Quando Noé olhou para Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. Precisamos ter olhos de graça, olhos cheios da graça do Senhor, olhos que possamos olhar e ver Jesus, que possamos olhar e enxergar a verdade,
olhos que possamos olhar e enxergar a necessidade real do amor, da esperança, da justiça, a necessidade real do pregar o Evangelho e por aí vai. Essa igreja precisa enxergar. É uma igreja pecaminosa, é uma igreja orgulhosa, é uma igreja autossuficiente, é uma igreja que diz que não precisa de nada, e aí você vai ver que esse não precisar de nada ainda vai piorar, mas é uma igreja cega, é uma igreja miserável, é uma igreja pobre, apesar de em sua situação física ser muito rica. Mas, como eu disse, a coisa vai piorar um pouquinho e eu queria chegar no finalmente, para não ficar muito longo esse vídeo. O verso... Eu vou pular e depois voltar para ele. Eu vou pular o verso 19, mas eu vou para o verso 20 agora. Depois eu retorno para o verso 19 e nós encerramos com esse verso, tá bom? O verso 19 fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que verso bonito, não é? Particularmente, eu gosto muito dele e já usei ele em diversos sermões. Usei ele também em diversos sermões para fechar o sermão na hora do apelo. Porque que coisa mais linda, que coisa mais poderosa é termos a certeza que o Senhor está batendo a porta do nosso coração, desejando ter conosco uma intimidade mais profunda, mais real, mais concreta, uma vez que o verso 20 está fazendo justamente esta alusão, é um pedido: eu preciso viver com você mais de perto, eu preciso ter com você uma experiência real, eu preciso viver com você o que de fato é verdadeiro, o que é mais próximo, o que é mais íntimo. É o que o verso está pedindo, é o que o verso está ensinando. E você deve ter também já ter ouvido este verso várias vezes, talvez até tenha cantado sobre ele, tenha pregado sobre ele, mas o que você talvez não tenha ainda percebido é quando encaixa esse texto no contexto, você percebe uma realidade um pouco mais triste. Eu pergunto, o contexto é Laodiceia. Laodiceia é essa igreja que está passando por essa situação espiritual decadente. Uma igreja pecadora, uma igreja de disfarces, uma igreja de máscaras, uma igreja autossuficiente, orgulhosa, uma igreja apática, uma igreja sem amor. E aí você começa a entender o contexto de Laodiceia, e aí você encontra o verso 20, aí eu te pergunto, Jesus está a bater, ele está dentro ou fora? Ele está dentro ou fora da experiência de vida de Laodiceia? Ele está dentro ou fora do cristianismo da igreja em Laodiceia? Me responda. Dentro ou fora? Se você responder o que está fora, você entendeu perfeitamente. Porque o texto diz que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Laodiceia, a igreja em Laodiceia estava vivendo um cristianismo sem Cristo. Eu repito, a igreja em Laodiceia estava vivendo um cristianismo sem Cristo. Por isso da sua presunção, por isso de dizer assim, eu não preciso de nada, de coisa alguma, estou rico, estou abastado. Um cristianismo sem Cristo. É possível? Laodiceia é a prova disso. Toda vez que o orgulho, a presunção, a apatia, sabe, toda vez que a indiferença predominar, o orgulho predominar, toda vez que essa apatia, essa falta de amor predominar, toda vez que o cristianismo de aparências predominar, Jesus está fora dessa equação. Jesus está fora dessa sequência. Jesus está fora desta vida.
Jesus estava fora da experiência de Laodiceia, um cristianismo sem Cristo. Você conhece alguma igreja que vive um cristianismo sem Cristo? Ah, mas a igreja somos nós. É bem verdade, somos nós a igreja. Mas nós somos a igreja quando estamos em ajuntamento. Nós somos a igreja quando estamos na coletividade. Nós somos a igreja quando estamos juntos. O nome que se dá para a estrutura que nós congregamos é templo. Mas quando 2 ou 3 estão reunidos, é uma igreja. Você conhece pessoas que estão em coletividade, que estão em ajuntamento e vivendo um cristianismo sem Cristo? E você? Agora sim, vamos tratar agora do pessoal. E você? Tem vivido um cristianismo sem Cristo? Não me responda. Não estou aqui para julgar você e a ideia não é julgar. A ideia é salientar uma verdade, uma possível verdade, ou simplesmente deixar você e eu em estado de alerta para a nossa vivência, a nossa caminhada com Deus. É sério, não é? Complicadíssimo. Um cristianismo sem Cristo. Mas o verso 19, eu queria concluir com ele porque acho que ficou bem claro para você. Ficou ou não ficou? Está claro para você? Espero que sim. O verso 19 continua dizendo assim, ó: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se esta igreja não tivesse vivendo uma vida de pecado, Jesus não iria precisar repreender e nem muito menos pedir para que esta se arrependesse. Não é verdade? Mas o conselho é esse. O Senhor está a nos repreender porque nos ama. Laodiceia, o Senhor está a repreender-te porque te ama. Diz mais, nós precisamos de arrependimento. Laodiceia precisa-se de arrependimento. Muda, arrependa-se. Esse arrependimento é a mudança de mentalidade. A palavra metanoia, mudança de mentalidade. Aceite Jesus, permita-o entrar. Ele está batendo aí, você está ouvindo? Você está ouvindo? Ele está batendo. Agora, a última verdade que eu queria dizer a você é o seguinte: nem todos irão sair da condição em Laodiceia. Sabe por quê? Porque é se ouvir. É só para aqueles que ouvirem. Você está disposto a ouvir? Você está ouvindo? Se você conseguir ouvir, abrir a porta e ele entrar, aí você irá passar a viver um cristianismo autêntico. De fato, com Cristo. Mas a se ouvir. O Senhor está apelando a você para ouvir. Ouça. Escuta. Para um pouquinho. Sabe? Permita-se o silêncio para ouvir as batidas. Acalma aí a voz na tua cabeça e tenta ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos sair dessa condição de independência, de apatia, de ignorância, sabe? E passar a atender ao chamado de Cristo para viver um cristianismo de verdade. Ouça. Laodiceia, ouça.